Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos todos, Deus abençoe vocês. Hoje é dia 15 de agosto de 2024, agora são 9 horas e 36 minutos, sejam todos bem-vindos aí, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Glória a Deus. Mais um dia, hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira, né? Barbaridade. Vamos lá? Hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 12, verso de número 1. Mateus, capítulo 12, saúde. Verso de número 1. Jesus é Senhor do sábado. Caminhando aí devagarzinho, né? E vamos aprendendo a poderosa palavra de Deus. Tomando um chazinho de durex. Bom dia, Silvia. Deus abençoe você. Tá na roça, Francisca Marcos. Luiz Penha, bom dia. Deus abençoe todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Jesus é bom. Eu vou esperar um pouquinho aí vocês encontrarem o texto. Só um pouquinho aí. Ela tá aqui hoje? A Aldrin. Tá bom. Você tá me ouvindo aqui, né? Mas eu não tinha que... daí você juntava e pá, não era assim? Desculpa aí, galera, eu tô conversando aqui, eu tô resolvendo um negócio aqui. Não era? Teoricamente? Né? Teoricamente sim, né? Tá bom. Posso ler o texto? Vocês já acharam aí? Tudo bem? Tudo bem? Recebeu o milagre? Quem viu o culto ontem? Tava benção o culto ontem, né? Ontem tava benção, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O sorteio, vocês já se inscreveram pro sorteio? E já tem 30 mil pessoas inscritas no sorteio. 30 mil pessoas inscritas para o sorteio do desdobramento, irmão. Eu acho que é o maior sorteio, né? Um dos maiores aí sorteios da internet, né? Honesto eu acho que é o maior, né? Desonesto tem um monte aí, né? Que os caras dão as coisas por... né? Mas honesto acho que o nosso é maior já, né? Foi benção o culto ontem, a mensagem, né? A mensagem foi benção ontem, né? Já se inscreveu, Beatriz? Que legal. 30 mil pessoas tem inscrito pro... Eu não sei porque eu não tenho proporção, às vezes eu sou meio bobo, né? Fico falando, a gente é maior, mas tem gente maior que a gente. Eu acho que no YouTube não tem, né? Não sei. De repente em outras redes aí, né? Talvez, né? Talvez em outras redes ainda, mas na nossa aqui acho difícil, né? É difícil, né? Pra ganhar de nós aí. É difícil, né? Mas tem bastante presente, né? Teodoro, tem bastante presente, né? Bastante presente aí. Tem bastante presente, tem bastante kit churrasco. Ontem a gente ganhou uma faca elétrica. Você tem uma faca elétrica já aí? A gente vai sortear uma faca elétrica também, bem legal. Eu me lembro quando eu comecei a ter condições aí algum tempo atrás. E a pastora Shirley falou pra mim assim... Nossa, meu sonho era ter uma faca elétrica. Ontem quando a irmã trouxe a faca elétrica para eu sortear para vocês. Oi, Milton Figueroa, beijo hétero. Eu lembrei da pastora Shirley pedindo para mim comprar uma faca elétrica para ela. Né? Uma faca elétrica é legal para você fazer, quando você faz carne, né? Para fazer uma posta recheada, show de bola, né? Show de bola, né?
Claudinha Crochê, hoje eu não cheguei na hora. Você que tá, né? Chega muito cedo. Você que acorda com as galinhas. Eu não, né? Ontem a gente chegou em casa 1 hora da manhã ontem. Pegamos um acidente na estrada, ficamos 1 hora parado na estrada ontem. Mas o Mefibo tava com o pezinho meio, né? O Mefibo tava com o pezinho ontem, né, Gabriel? Tava inspirado ontem, o Mefibosete. Veio rapidinho, né? A gente chegou em casa, era quase 1 hora da manhã. Quase 1 hora da manhã, né? Miserica, né, irmão? Hein, Beatriz Isabela Fusco? Fala pra mamãe. Vai que ela ganha faca pra fazer uma aposta recheada pra vocês aí, né? Você não liga o barulho que os totós estão todos aqui. Tá todo mundo de blusa, né? Porque tá um frio. Apesar que hoje eu acho que não tá tão frio quanto ontem, né? Já melhorou aí. Né? Mas o Teodoro tá xaropeando aqui. O Teodoro é um xarope. Tá xaropeando. Eu posso ler o texto já? Vocês já acharam aí o texto? Posso ler? Mateus capítulo 12. Cláudia Bacelo. Deus abençoe você. Obrigado pela sua oferta. Jesus é o Senhor do sábado. 12, verso 1 diz assim, ó, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém? Vamos orar um pouquinho. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Ô Milton, o Milton estava falando assim, pastor, não sei como o senhor aguenta, fim de semana tem que descansar mesmo. Eu estava falando pro Gabriel hoje que eu estou precisando tirar férias, sabia? Eu estava falando pro Gabriel hoje, eu não estou aguentando mais, estou batendo pino já. Depois que eu acabar essa situação nossa política que a gente está vivendo aí, né? Eu já falei isso para vocês, eu vou tirar férias, você já sabe, né? Eu vou tirar umas férias, irmão. Eu vou tirar umas férias. Eu quero viajar pelo menos uma semana. Vocês vão ver só live no YouTube, pelo menos uma semana eu vou tirar férias, irmão. E aí vocês tiram férias também, eu também tiro férias. Pelo menos uma semana. Eu tô muito cansado. Eu durmo, não descanso mais. Já fiz revisão nas minhas vitaminas, tá tudo bem. Né? Tá tudo certinho, mas eu vou pelo menos uma semana. Eu já sei até para onde eu vou. Eu já sei para onde eu vou, já que eu não tiro férias. Marisley, eu não vou pro Paraguai, cara. Não, eu não vou pro Paraguai. Eu quero ir para Istambul de novo, na Turquia. Lá que eu vou. Gostei muito de lá. Quero voltar. Mas eu quero ir lá no norte da Turquia, na divisa com a Grécia. Lá em cima eu quero ir. Lá que eu vou. Eu quero ir ficar uma semana dormindo, acordando, sem tempo, sem hora. Lá que eu quero ir. Ai, Jesus, eu tô cansado pra caramba, mas eu dei a minha palavra, né, que eu não ia sair enquanto não estivesse tudo resolvido, né? Eu dei minha palavra, eu vou cumprir minha palavra. Mas depois que resolver... Oi, Fernandão, tudo bem, Vaso? Depois que se resolver tudo, né? Graças a Deus já começou as coisas a acontecer, né?
Não, Tatiana, a Capadócia é no sul da Turquia, eu não curto. A Capadócia é um lugar muito caro para você. A Turquia já é um lugar, não é um lugar muito barato, ainda mais com o nosso dinheiro desvalorizado desse jeito, né? É um lugar muito barato. Mas a Capadócia eu não tenho muita. Não curto muito lá, mais pro norte da Turquia. No tempo que eu fiquei lá, eu aprendi. Eu conversei com algumas pessoas que viveram na Turquia um tempo. Lá mais pro norte tem mais russos e ucranianos, mais para cima. É um povo mais de boa, assim, entendeu? Tem bastante missionário cristão lá no norte, nessa região que eu tô falando para você, bastante missionários, porque lá é um país islâmico, né? Você sabe disso. É lá em cima, mas a maioria é de boas os caras lá. Então lá em cima eles tem mais gente, é, tem mais gente que evangelizando, tem bastante cristão, que é diferente do sul, né? Entendeu? Então eu quero ir lá, eu quero conhecer, quero ir lá. Eu vi fotos, eu vi falar muito lugar e eu gostei demais lá de lá, né? E eu quero voltar lá. É uma semaninha só, tá de boa. Tá bom, né? Um dia para ir, um dia para voltar, ficar lá 5 dias, tá louco de bom. Deus quiser, vai dar certo, eu vou. Espero ir logo, né? Espero ir logo. Márcia, você viveu lá na Grécia? É legal. Bem legal, né? E a gente olhando o texto, a gente vê Jesus falando sobre o sábado, né? E Jesus aqui ele tá falando pra gente, citando exemplos dentro da Bíblia de pessoas que, segundo a lei, segundo a visão, não a lei, segundo a visão dos judeus, eles violaram o sábado. Ele falou primeiro sobre Davi, né? Que Davi, quando fugia, entrou no templo, pegou os pães, que eram postos ali teoricamente para Deus, né? Os pães da proposição. Ele entrou lá, né? Eles comeram os pães da proposição, isso era lícito ao sacerdote comer, mas eles estavam com fome, comeram e não pecaram por isso. Entendeu? Isaíde, um beijo para a galera de Aracaju, tá? Não pecaram. Depois, o Senhor fala que os sacerdotes violam o sábado, por quê? Porque eles trabalham no templo. Entendeu? Gabriel, teoricamente sim, né? Teoricamente sim. Eu já falei para vocês que existem algumas instituições religiosas, como a Igreja Adventista, por exemplo, da Ellen White, né? A branca, que tratam sobre guardar o sábado, né? E Jesus não guardava o sábado. Na verdade, uma das coisas pelas quais Jesus foi acusado era de violar o sábado. Era uma das acusações que levou ele. O pão da preposição era assim. O templo de Deus ele era composto de três altares para a adoração a Deus. 3 altares. Ela era 2 lugares, né? O lugar santo dos santos, onde ficava a arca de Deus com as coisas que tinha dentro, a vara de Araão, o maná, né? As coisas ficavam ali, dentro da arca. Então a arca estava ali, as tábuas das leis, né? Estava dentro da arca. Daí tinha uma cortina que separava o templo, que era uma barraca, né? Você já sabe, era uma barraca, ela era 14 por 14, né? Passos, ou teoricamente metros, 14 por 14. Então, os primeiros 7 passos, ou os primeiros 7 metros desse espaço, onde tinha uma cortina no meio que simbolizava o véu, né? Era um véu, uma cortina, um véu, que simbolizava, separava meio a meio. Do lado de cá tinham 3 altares. Tinha o altar do incenso, onde se queimava incenso para Deus. Tinha uma mesa que era teoricamente um altar onde se servia pão fresco, né? E todo dia se substituía esse pão, que teoricamente era uma dádiva do povo para Deus. E tinha Oi, Giselda, parabéns, feliz aniversário para você e para todo mundo que está fazendo aniversário hoje. E tinha um outro altar, que era o altar onde se queimava as vítimas que eram sacrificadas para Deus. Então eram 3 altares. Entendeu? Eram 3 altares, né? Então os pães eles eram colocados,
A pastor Aldrin está falando que já tem 31.410 inscritos para o sorteio. Então, que legal, eu quero que todo mundo se inscreva mesmo, né? Bem legal, estou feliz por isso. Então, esses pães, eles eram trocados todos os dias, eles eram assados, pães quentes, e eram postos ali, né? E eles eram trocados todos os dias. Não tem número ali, Lima, vai ser sorteado pelo nome, tá? Esse sorteio não é com um número, tá bom? É só com o nome. A gente achou melhor, tá? Então, esses pães eram colocados ali e eles poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Ok? Beleza? É uma explicaçãozinha rasa, mas eu acho que você não precisa saber mais do que isso também, né? Não tem necessidade. Se você quiser uma informação mais aprofundada, entra lá, faz uma pesquisa, você vai saber qual a função de cada um, por quê, como, quando, que, né? Não vou. Na verdade, essa altura do dia, agora de manhã, eu nem vou lembrar para falar isso para você, né? Então é mais ou menos isso aí que eu posso te dizer. Então, Jesus disse que ele era maior que o templo, que o sábado foi feito para o homem descansar, e não foi o homem que foi feito para o sábado ser idolatrado. Entendeu? Walter Salles, tem que vir aqui no YouTube, tem os links aqui para você se inscrever, tá? O Júnior, bom dia, e parabéns para você também. Entendeu? Certo, irmão? Mas na loteria é só um prêmio, né, Milton? Aqui eu acho que vai ser uns 30, mais ou menos, que nós vamos sortear aí. Não sei se não é mais, mas eu acho que pelo menos uns 30. E Jesus, então, ele mostra que o sábado ele foi feito para você descansar. Entendeu? Para você descansar. E não para você adorar o sábado como um Deus. Não é? Então, por que os adventistas não são uma igreja? Eles são uma seita. Porque eles não andam dentro dessa palavra. Então, uma igreja, ela cumpre 100% a palavra de Deus no Novo Testamento. Entendeu? 100%. Tá? 100% do Novo Testamento. Ok? Existem algumas escolas de teologia, como da Assembleia de Deus. Normalmente você vai ouvir um pastor velho da Assembleia de Deus dizer, por exemplo, que qualquer texto bíblico, para que ele de fato seja aplicado, ele precisa ser encontrado 2 vezes na Bíblia. Isso é uma baita de uma heresia e de uma idiotice da Assembleia de Deus. Não é da igreja, é dos homens que criaram isso. Entendeu? Um monte de idiota que faz aquele cursinho imbecil, porque só aprende, né, coisa dos homens e não aprende a Bíblia, os caras não conhecem a palavra. Porque se conhecesse não falava essa merda, né? Porque todo mundo sabe que tem diversas passagens que está escrito uma vez só. Diversas, não é uma nem duas. Entendeu? Não, Regina. Não, porque não cumpre a Bíblia. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus disse que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só está escrito em Mateus uma vez, não tem mais. E é a doutrina da igreja. Então, é uma barbaridade, né, que muita gente ensina por aí, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, é um modo dos caras ver as coisas e eles querem ser mais esperto que Deus, né? Entendeu? Mais esperto que Deus. Entendeu? Frankeline Estolano Furtado. Então não deveríamos trabalhar no sábado e trabalhar no domingo, né, pastor? A Igreja Católica foi que mudou o sábado para o domingo. Não, Franceline, não foi a Igreja Católica que mudou o sábado para o domingo, foi Deus. Se você está seguindo o pastor aqui, talvez você esteja nova aqui, Frankeline. Você seja nova aqui, você não estudou conosco o Novo Testamento, as cartas paulinas, aonde mostra, ou o livro de Apocalipse, se você quiser, né, que o domingo, quando Jesus ressuscitou no domingo, ele transformou o domingo no dia do Senhor. Então a Igreja Católica não tem nada com isso, porque a Igreja Católica não tem poder sobre a palavra de Deus. Né? A Igreja Católica foi criada lá na frente, né? 300 anos para frente de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Isso não mistura, a Bíblia não se mistura com religião de ninguém.
O problema é que todo mundo quer ser dono da Bíblia, toda religião quer ser dona da Bíblia, mas a Bíblia nunca criou religião. Quem criou religião foram os homens. Entendeu? Então, se olha lá no livro de Apocalipse, por exemplo, você vê as cartas paulinas, nós lemos aqui, eu ensinei vocês, o apóstolo Paulo dizia: e no dia do Senhor toda a igreja se reunia no domingo. Então, a igreja criada por Jesus Cristo parou de se reunir no sábado. Quem se reunia no sábado eram os judeus, e passou a se reunir no domingo, né? Fazendo uma diferença entre a igreja de Jesus Cristo e a religião judaica. Mas quem fez isso? Foi Jesus. Por quê? Porque Jesus resolveu ressuscitar no domingo e não no sábado. Entendeu? Então não foi a Igreja Católica que mudou isso. Se você rever os estudos que nós fizemos, entendeu? Se você rever os estudos que nós fizemos, você vai ver que mesmo nas cartas paulinas, assim como no livro de Apocalipse, né, nós temos diversas relações sobre dia, tratando o domingo como o dia do Senhor. Então não foi a Igreja Católica que fez isso, porque a Igreja Católica não está com essa moral toda, né? Nem o Papa para mudar a Bíblia. O que eles fizeram foi acrescentar 7 livros à Bíblia, tornando-se assim uma seita. Porque é uma seita, porque eles não seguem o Novo Testamento da maneira que deve. O apóstolo Paulo disse que se alguém pregar um evangelho que não seja esse, ou seja, acrescentar, é anátema ou maldito. É a própria Bíblia que fala isso. E a verdade sempre vai prevalecer. Então, lá na Igreja Adventista, o que eles falam para justificar o engano, o engodo teológico que eles ensinam? Eles dizem que foi o Papa que mudou, mas é mentira deslavada e diabólica isso, né? Entendeu? A Igreja do Senhor era a Igreja cristã, Ruth. Igreja cristã, na verdade, né? Jesus não nominou a sua igreja, ele dizia a minha igreja. Isso é mais ou menos quando você encontra lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, e Moisés fala: Senhor, como é o seu nome para que eu conte para todo mundo? Deus diz para Moisés: diga a eles que eu sou. Né? Então é a minha igreja. Qual? A igreja de Jesus. Entendeu? Então a igreja de Jesus Cristo, ela não tem um nome, porque a igreja somos eu e você. O nome tem a instituição religiosa para abrigar o povo. É outra conversa daí, é a igreja física, né? Entendeu? Mas ela não tem um nome. Igreja do Porto de Cristo, Igreja Assembleia de Deus, Igreja fulano de tal. Essa igreja vai levar você para o céu? Não. Quem leva você para o céu é Jesus, é a tua fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então esse negócio de religião, quem criou foi o homem. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e a Bíblia diz que aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em nome do Senhor, ali ele estará. Ponto final. Entendeu, Leila Barbosa? Não estou falando mal da igreja católica, só estou contando a história. Não, por favor, tá? Fica triste. Eu sei que você não tá, que você tá rindo. Fica triste. Entendeu? Eu sempre vou estar falando a verdade. Quem vive na mentira se ofende, mas eu sei mais inteligente que isso, né? Você não vai se ofender porque você sabe que eu estou te ensinando a verdade. Entendeu? Então, a gente não é a igreja que vai levar a gente para o céu. Quem vai levar a gente para o céu é a nossa fé em Jesus Cristo. A igreja não é uma placa. A igreja de Jesus Cristo, ele não é um nome. A igreja de Jesus Cristo são várias pessoas reunidas adorando a Deus. Isso é uma igreja. Amém? Isso aí é uma igreja, tá? Então, como foi montada a Bíblia, Gisela? Isso aí é uma coisa que não tem na história. Não tem. O ajuntamento dos 66 livros para se formar o cânon. Não tem, quer dizer, não tem na Bíblia, tem na história, né? Existem algumas histórias sobre isso. Mas eu não posso afirmar para você que isso é verdadeiro porque é uma história. Né? Então existe uma história que esses livros foram ajuntados, todos os livros foram ajuntados. É uma história isso, pelo amor de Jesus, não vai falar que eu estou dizendo que está na Bíblia. Não tá. Isso é uma história, tá? Antiga, aliás.
quando todos os livros já estavam escritos, e os escrituristas, ou os estudiosos antigos, no princípio da igreja, né? Eles se reuniram em oração, em jejuns e oração, e colocaram todos os livros em cima das mesas, todos os que existiam e que teoricamente eram santos, sacros, sagrados, você pode chamar como você quiser. E que houve ali naquele lugar um redemoinho, é uma história, hein, gente? Eu li isso, houve ali um redemoinho, e os livros se ajuntaram num só pelo próprio Espírito Santo de Deus. Pastor, isso é verdade? Eu não sei, porque é uma história. Eu não estava lá, eu não vi. Entendeu? Então eu não sei, mas é o que eu li. Né? Os antigos contavam essa história, que foi o próprio Espírito Santo que ajuntou os livros que ele queria. Outros, né, que gostam de criar confusões teóricas, né, ou teóricos da conspiração, disseram que foi montada pelos estudiosos, avaliando livro por livro, e todos aqueles que tinham registros históricos com nomes, datas, podendo ser confirmados como verdadeiros, foram anexados. Isso é explicação científica. Entendeu? Mas a espiritual dizem que foi essa. Eu não sei. Então eu não sei te dizer, né? Porque eu não vi, eu não estava lá, e daí tem gente que escreve uma coisa, tem gente que escreve outra, e não existe uma literatura específica que fale sobre isso. Então eles falam sobre os primórdios da igreja, quando esses estudiosos se ajuntaram e numa pesquisa muito nervosa, essa é a versão oficial, né? Se estudando todos os livros, cada um dos livros, verificando as datas, porque quando eles são escritos, eles falam de reis, então são fatos históricos, arqueológicos, que foram encontrados e comprovados em outros livros que essas informações eram verdadeiras, dando então ao livro a capacidade de ser verdadeiro. Né? Por isso que existem os livros apócrifos, que são os 7 livros que a Igreja Católica, aí sim, né? Quando o cara que fez a Vulgata, né? Lá atrás, que foi o São Jerônimo, que era um padre, aí sim, né? Um padre, e aí já, né? Mais para cá, mais perto, quando a Bíblia foi traduzida da Septuaginta. O que é a Bíblia Septuaginta, pastor? Escrita na sua língua materna, né? No grego, no hebraico e no aramaico, né? São livros escritos nas 3 juntadas, é uma Septuaginta. Todos eles traduzidos para o latim, é uma Vulgata, né? Então, quando eles produziram a Vulgata, o São Jerônimo que fez isso, ou Jerônimo, se você preferir, né? Foi ele que fez tudo isso, né? Desculpe, eu recebi um recado aqui, meio caiu o meu raciocínio aqui, peço que você me perdoe, está acontecendo alguma coisa aí, já vou te avisar no mundo real, tá? Tô recebendo uns recados aqui, já tá entrando umas coisas aqui, mas depois vou falar isso de tarde. Então, o Jerônimo, né, ele acrescentou esses 7 livros da Igreja Católica na Vulgata, né? Porém, ele colocou eles depois do livro de Apocalipse, ajuntado os 7 livros, e fez uma página na frente dizendo, ó, esses livros são livros apócrifos que não têm comprovação histórica, geográfica, contemporânea, para se mostrar que são verdadeiros. Porém, isso está escrito na Vulgata inicial. Porém, em função de doutrinas e blá, 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 nós estamos anexando aqui. Isso quem fez foi São Jerônimo, quando foi produzida a Vulgata, ok? Mas a nossa Bíblia, a Bíblia de hoje, a Bíblia Almeida, por exemplo, ela foi traduzida da Septuaginta, ok? A Bíblia original. Então ela não passou pelas mãos da Igreja Católica para ser adulterada ou trocada ou absolutamente nada. Certo? Então as escrituras originais, e elas eu acredito que devam existir até hoje,
né? Mas existiam os copistas que copiavam e existiam então aquelas que eram fiéis, né? Já no tempo do Almeida, né? Que foi 1500 e pouco que ele fez a tradução dele, para 1600, né? Já na tradução do Almeida ele não conseguiu traduzir inteiro, ele morreu antes, depois foi um outro cara que terminou, corrigida e revisada. Então ela veio da Septuaginta, tá? Então a Septuaginta foi a primeira Bíblia compilada, né, que trazia o Velho Testamento e o Novo Testamento, entendeu? Então ela veio trazida até nós. Maurício, isso é como eu estou falando para você, história é história, algumas confirmadas, outras não, né? Então eu estou dando aqui para vocês uma visão assim meio mais simples, né? E do que eu entendo como sendo de toda a história que eu já li. Você sabe que o pastor estudou isso há mais de 20 anos, né? Muito isso, muito, né? Então eu estou trazendo para você assim de maneira mastigada, vamos dizer assim, para você conseguir entender, né? De uma maneira simples. Agora, o que está lá no passado, a gente não tem como afirmar, porque a gente não estava junto e não viu. Entendeu? A gente não estava junto, então a gente não viu. Então não dá para afirmar, né? Mas o cara afirmou. Mas quem é o cara que contou isso? Né? Quem foi o cara que contou isso? Né? Eu já li, Maurício, sobre isso, né? Sobre traduzido por cerca de 70 tradutores que traduziram do grego, que fizeram isso, que não sei o que. Isso aí é uma história. Como eu estou falando, tem várias. Entendeu? Tem várias histórias. Então não dá para a gente afirmar, né? Porque dependendo da corrente teológica que você estuda, quando você vai fazer um curso de teologia, tem várias correntes teológicas, né? Que cada um tem a sua visão, por isso tem um monte de igrejas que vieram lá de trás, né? Wesleyana, enfim, todas essas, cada uma que veio lá de trás, da Europa principalmente, da onde era o berço, né? Do cristianismo lá na Europa. Então veio uma da Inglaterra, uma da França, né? E os caras foram mudando à medida que o tempo foi passando e foram mudando a sua teoria sobre determinado assunto, né? Mas a gente vem sempre, Maurício, declinando em função da razão do homem. E daí quando você vai estudar, né, você vai ler a palavra de Deus, você precisa acreditar no Espírito Santo. Entendeu? Você precisa acreditar no Espírito Santo. Então eu penso assim, se Deus não foi capaz de preservar a sua palavra, ele não é capaz de salvar você. É isso aqui que eu penso. Entendeu? Se Deus não foi capaz de preservar a sua palavra integralmente, entendeu? Integralmente, se Deus não foi capaz de preservar a sua palavra para que nós tivéssemos acesso a ela hoje, não é? Integralmente, então ele não é Deus. É assim que eu penso. Não sei se você vai concordar comigo. Entendeu? Então, se Deus é um trouxa, né? Tem muita gente que acha que Deus é trouxa, que deixou todo mundo mudar a Bíblia, que deixou todo mundo mudar para todo mundo estar enganado e ir para o inferno. Então, ele não é um Deus que merece a minha adoração. Concorda comigo? Então, hoje, nós temos, né? Eu tinha um grupo de estudo, muitos amigos, pastor Osmar, até eu não sei se ele está aqui, uma galera aí, que eu não fiz doutorado em teologia, eu não tenho isso. Mas eu tenho muitos amigos que fizeram, né? E eles fizeram uma pesquisa muito aprofundada sobre todas as Bíblias que a gente tem disponível no mercado brasileiro hoje. Todas as versões. Uma tese de doutorado de teologia. E nesta tese, todas elas foram avaliadas integralmente, observando-se as escrituras originais, e nós temos acesso a elas hoje, né? Nós temos acesso a elas hoje. E a mais próxima, se não perfeita, cópia perfeita é a Almeida corrigida e revisada. Todas as outras discorrem para lá e para cá, todas as outras. Mas a Almeida corrigida e revisada, por isso a Sociedade Bíblica Brasileira, né? Essa aí é a Bíblia do Pastor, a Plenitude. Eu não estou fazendo propaganda, não ganho Bíblia deles. Aliás, acho um absurdo eu fazer propaganda para esses caras e eles não mandarem uma caixa de Bíblia para eu dar de presente para vocês. Acho um absurdo isso aí. Mas enfim, tá bom, né?
é a melhor tradução. Entendeu? Então, mais uma vez eu vou dizer, se você não acredita que Jesus foi capaz de preservar a sua palavra, irmão, então você não merece nem ir para o céu. Concorda aí comigo? Você não merece nem ir para o céu, cara. Jesus é um trouxa, ele não conseguiu nem manter a sua palavra, porque todo mundo duvida da autenticidade da Bíblia. Não é isso aí? É bem isso aí, Thaís. Né? Deus falou isso. Quem tirar um tio, acrescentar uma vírgula, vai para o inferno. A Bíblia é muito clara sobre isso aí. Né? Então, eu acredito plenamente que a Bíblia que eu leio é verdadeira 100%. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Entendeu? 100% que o que eu prego para você é verdade e eu aposto a minha salvação nisso. Ok? Eu aposto a minha salvação nisso. Agora, tem gente que fica duvidando. Porque os caras mudaram. Cara, então Deus é um trouxa, então. Se o Papa mudou a Bíblia, porque Deus é um otário. Ele não tinha uma cópia secreta em outro lugar, que depois veio e trouxe a original. Deus é um bobalhão. Ele guardou Jesus do governador, ele guardou Moisés do faraó, ele guardou todo mundo, menos a Bíblia, que conta tudo isso, aí ele pegou e jogou fora e disse, que se dane esses caras que se dane. Eu acho que é uma questão de coerência, né? Você concorda comigo? Né? Por uma questão de coerência, não é isso aí, irmão? Por uma questão de coerência, cara, a palavra de Deus, né? Jesus diz em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez Deus. Então, se o Senhor não conseguiu nem se preservar, nem a sua palavra, como é que ele é Deus, irmão? Que Deus que você está pregando? Entendeu? Que Deus que você está pregando se você não acredita nem no que está escrito na Bíblia? Não é isso aí? Então, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão através de mim. Eu sou a palavra, Jesus é a palavra dele. Então, se a palavra de Deus tem poder, e ela tem, é porque ela é verdadeira. Entendeu? É porque ela é verdadeira, irmão. Concorda comigo? É isso, Débora. Obrigado. Deus abençoe. É isso que eu acho, irmão. Tem gente que não... daí... Se você não tem convicção de fé no que você faz, não faça. Entendeu? Se você não tem convicção de fé naquilo que você faz, cara, não faça, que você está perdendo seu tempo. A Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Então, se a nossa vida é baseada na palavra de Deus, mas você não acredita que a palavra de Deus é verdade, você acha que Deus não foi capaz de preservar a sua palavra integralmente? Aí, irmão, eu acho que dificilmente você vai entrar no reino do céu. Muito difícil. Entendeu? Então, eu acredito nisso. Tá bom? Se é a minha opinião, eu já disse para você que eu não tenho intenção de ser dono da verdade, né? Não tenho essa intenção. Mas eu acredito que a palavra de Deus é verdade. Tá? Eu acredito que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é verdadeira, ela é poder, ela é autoridade, ela é o Cristo, ela é a salvação, ela é tudo. Para mim, a palavra de Deus é tudo. A minha vida é baseada nela. O apóstolo Paulo disse isso, né? Se não existe outra vida depois dessa, cara, eu sou mais miserável dos homens. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Se a salvação que eu prego não existe, isso é mentira. Ou seja, se não existe vida após morte, se não existe o reino, se não existe céu, cara, eu sou mais miserável dos homens. Eu sou mais cretino dos pregadores. Entendeu? Eu acredito nisso, cara. E eu me esforço muito para um dia eu poder morar no céu. Muito. E daria, sem problema nenhum, a minha vida para defender isso que eu acredito. Eu não tenho problema nenhum com isso. Amém? Vamos orar então? Deus não quer sacrifício. Deus, Ele quer misericórdia, Ele quer obediência, não é? E não sacrifício. Ok?
Vamos orar? Não esquece que hoje a gente vai ter o desdobramento. Eu fosse você, eu não perdi. Eu tô recebendo umas coisas aqui já. Um sopro. Tá vindo um sopro aqui já aqui no meu telefone que já tô dando uma coisa já aqui. Ok? Vamos orar que eu tenho que sair. Vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar a andar na tua presença e sermos abençoados em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. E o Senhor, quando bebermos dessa água, sejamos alcançados e abençoados em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Tchau.